As vantagens e desvantagens de fazer parte da liderança do setor da faxina dentro da prisão. Esse tema é bem polêmico e foi pedido demais lá no meu Instagram, @ArquimedesNicastro. É mesmo, é. Saudações, pessoal, beleza? No conteúdo de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com os pontos negativos e pontos positivos sobre fazer parte desse núcleo dentro da prisão. Tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui e vai refletir sobre questões bem detalhadas do sistema prisional a partir de agora, aqui no Papo Reto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, não se esqueça a notificação. E só um pedido especial, dá um trabalho preparar a pauta, preparar conteúdo aqui para você que eu faço com muito carinho, então não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e acionar aqui os comentários, assim você nos ajuda com engajamento. Quanto mais like você coloca nos vídeos aqui do canal, mais engajamento e isso você também me motiva a fazer mais trabalhos para você. Óbvio. Mas vamos lá, vamos falar sobre os pontos positivos e negativos de fazer parte da liderança. Antes de mais nada, vamos fazer aquela introdução, porque tem pessoas aqui que talvez não saibam o que significa o setor, a faxina dentro da prisão. Eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo que vai complementar o que é a liderança dentro da prisão, porque eu já falei sobre esse tema, então aqui vai ser só uma pequena pincelada sobre a questão. O setor, também chamado de faxina em alguns lugares na cadeia, é o núcleo de presos que vai ficar responsável, por exemplo, na distribuição da alimentação para alguns presos, vai cuidar da faxina, ou seja, organizar a limpeza daquele pavilhão. Tem muito mais detalhes no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, depois você assista lá se você quiser saber como funciona essa liderança. Recomendo muito esse vídeo. Mas quem pode fazer parte então do setor? Aqueles presos que são realmente selecionados, vamos supor, aquele preso que ele tem um conceito, ele tem uma postura, ele tem um proceder dentro da cadeia, ele é convidado por aquele núcleo, ou seja, pelos aqueles líderes que já estão no setor para integrar esse corpo. E por que existe essa rotação? Porque é normal que na cadeia entra e sai presos. Então o setor atual, vamos supor que eu faça parte do setor na cadeia, eu vou estar sempre observando dentro do pavilhão se existem sucessores. É até engraçado falar sobre isso, né? Para saber se eu for embora ou algum cara que estiver comigo for embora, quem pode ocupar aquele espaço. E aqui um dado bem interessante e bem curioso. Você não tem noção como esse cargo ele é cobiçado por alguns presos na cadeia. É muito engraçado observar como aqueles novatos, como aqueles emocionados ficam desesperados para chamar a atenção da liderança do setor, porque fica com muita vontade de fazer parte do setor e você vai entender o porquê disso tudo. Mas também no setor, na faxina, dentro da cadeia, existem muitas responsabilidades. Por isso, como chamado um faxineiro, um setoriano, não é para emocionados, não é para caras que não têm visão, ou até mesmo a gente chamava de visão pão-puma. O que seria o cara a visão pão-puma? É a visão quadrada. É muitas vezes o cara que não consegue enxergar mais além, não tem uma visão, pique Thundercats, tá ligado? Visão além do alcance. Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Mas vamos falar agora, que é, na verdade, o que dá o tema do vídeo de hoje, quais são as vantagens e desvantagens de fazer parte do setor da faxina dentro da cadeia. Vamos começar com os pontos positivos. O primeiro ponto positivo que eu vou destacar aqui é, com certeza, você morar numa cela com poucos presos. Só para título de exemplo, vamos supor que dentro de um pavilhão, isso pode também ter uma variação dependendo de CDP e de penitenciária, como já aqui dito muitas vezes, não dá para aplicar, é 100% assim. Tem variações, tá bom? Mas vamos supor que numa cela tenha 20 presos. Na do setor vai ter 7, 8, é quase a metade de presos que vão estar morando na cela de setor, e eu acho isso já uma vantagem muito boa. Aí talvez você pergunte-se, mas por que vai ficar com menos preso na cela do setor? É justamente por conta da cela ser uma cela de só caras responsa, só os selecionados. E também tem, mas isso vai ser tema de um outro vídeo, a cela dos esportistas, o esporte dentro da cadeia, mas isso vai ser tema de outro vídeo aqui no canal. O segundo ponto que eu entendo ser benéfico para o cara que está cumprindo pena fazer parte do setor é de fato o respeito que ele tem pela massa carcerária. O que seria isso na prática?
Cara, é impressionante. Você dá o poder para uma pessoa, é muito interessante como as pessoas começam a mudar o tratamento com aquela pessoa que tem aquele poder. Vamos dar um exemplo bem simples? Um ator famoso, né, de alguma emissora de televisão. Você olha para aquela pessoa com uma espécie de endeusamento, ou seja, você olha para aquela pessoa e fala, nossa, essa pessoa é muito importante, essa pessoa, eu queria estar muito perto dela. Lógico que, colocado tudo nas suas proporções, eu só tô pegando isso a título de exemplo, mas o cara que faz parte do setor é pique um artista dentro da cadeia. É impressionante, isso aqui é algo surreal, que vai dar gancho para o terceiro ponto que eu entendo benéfico, entre aspas, que você vai estar juntando muitos bajuladores. Esses bajuladores vão querer ficar te agradando a todo tempo. Quer um cigarro? Quer uma peça? Você quer dar um tapa na pantera? Então você começa a perceber que fazer parte do setor, você atinge, para quem gosta, né, do seu ego inflado, é um convite maravilhoso. E até por isso, lembra que eu falei lá atrás, que muitos emocionados, muitos jovens, quando chegam na cadeia, fazem de tudo para fazer parte do setor, porque eles gostam que o seu ego seja massageado lá dentro. Eu, particularmente, repudio totalmente, não gosto desse tipo de bajuladores, porque são pessoas falsas e eu não gosto muito de ter pessoas carniceiras perto de mim. Quarta vantagem de ser do setor. Uma vantagem que eu entendo muito bacana é porque você fica mais tempo solto, principalmente no regime fechado. Você normalmente fica mais solto porque você tem que distribuir o café da manhã, você precisa distribuir o almoço, a janta, você precisa fazer a limpeza, então automaticamente você fica mais livre, entre aspas, do que o preso comum, porque o preso comum que não faz parte do setor, vamos supor, deu 4 horas da tarde, ele já tem que ficar trancado na cela. O cara do setor, por sua vez, ele vai ter que pagar a janta, o quê? Entregar a janta, então ele vai ficar mais solto, vai ficar até umas 6, 6 e meia, até realmente cumprir todas as suas funções daquele dia. E não se esqueça, se você quiser saber mais detalhes, como é a vida na prisão de forma muito mais profunda e detalhada, recomendo a leitura do meu livro chamado Lodebar, O Submundo do Crime, A Vida na Prisão. Eu tenho ele na versão física, você pode adquirir aqui no meu site www.arquimedesnicastro.com.br, pode comprar ele na versão física ou também em e-book, que é um livro digital. Os links estarão aqui na descrição desse vídeo. Feito aquele jabazinho do capitalista marvadão, vamos seguir agora falando sobre os pontos negativos de fazer parte do setor, e aqui é a hora de colocar a mão no vespeiro. O primeiro ponto negativo de fazer parte do setor, talvez um dos mais complicados, seria realmente não poder errar. É claro que existem erros e erros, mas olha, dependendo da falha que o cara comete no setor, ele pode realmente ter consequências muito pesadas lá dentro. Segundo ponto que eu entendo ser negativo de fazer parte do setor é que você fica muito visado pelos funcionários, você fica muito visado pelo diretor. Por exemplo, eu fazia parte do corpo do setor na prisão. Cara, teve uma época, que eu até conto na minha história, na minha saga Lodebar, teve uma época que eu fui muito, mas muito perseguido pelo diretor que estava... Ele, na verdade, tinha sido um outro diretor que tinha assumido a unidade, e assim, o cara fez da minha vida um inferno. Mas isso é tema para quem está acompanhando a saga Lodebar. Lá no pavilhão 6 eu conto como é que a coisa funcionou lá, as perseguições, foi um negócio meio bem tenso pra mim. Terceiro ponto que eu entendo ser negativo de fazer parte do setor é realmente você ter sempre um risco de ir de bonde. Ai, Arquimedes, o que é bonde? Link na descrição, vai ter aqui um vídeo explicando o que é o bonde. Então você tá sempre em risco de estar numa unidade e de repente arrumar um problema com um funcionário ou com um diretor e ele mandar você de bonde para algum lugar bem distante da tua casa, da tua família, e isso pode complicar muito a vida do cara que faz parte do setor. Quarto ponto negativo é também o risco muito eminente de você ir para o pote. O que seria o pote? O castigo dentro da prisão, porque como você acaba sendo um para-raio dos problemas dentro da unidade prisional, qualquer tipo de situação que ocorrer, muitas vezes com a população de modo geral, pode ser punido o cara do setor. E o cara do setor, ele realmente tem essa responsabilidade. Olha que louco que eu vou falar para você aqui agora. Em casos de rebeliões, por exemplo, o setor ele é responsável de ser o linha de frente, ou seja, de realmente tomar a frente da rebelião, conduzir a rebelião. Então é algo
muito sério, não é para emocionados, e automaticamente isso liga ao quinto ponto negativo que eu entendo ser ruim fazer parte do setor, é o risco de você assinar muita sindicância. O que é a sindicância? A sindicância é um processo interno da unidade prisional, onde isso pode, lá na frente, trazer muitos prejuízos para o preso, ou seja, o cara perder os benefícios de uma progressão de regime, ele pode ter as sanções internas dentro da unidade prisional, que seria realmente esses castigos. Enfim, tem coisas muito ruins quando você assina uma sindicância. Então, assim, para o cara que está cumprindo pena, ele é muito seduzido muitas vezes para fazer parte do setor pelos pontos positivos que eu já falei aqui atrás e realmente são bem atrativos para quem está cumprindo pena. Por quê? Porque normalmente não tem trabalho nas unidades prisionais. Normalmente você fica muito ocioso lá dentro, querendo ocupar sua mente. E também tem a questão de você realmente querer ser tão vaidoso ao ponto de precisar dos bajuladores para fazer você se sentir alguém. Porque eu acho isso tão pequeno. Você precisar que alguém te elogie, você precisar que alguém fique te bajulando para você se sentir importante, uma pessoa dessa precisa passar por uma terapia, e aqui eu tô falando sério, porque ela não descobriu seus próprios valores e depende até mesmo da aprovação de outras pessoas. Isso é tão louco que funciona nas redes sociais. Quando você posta, por exemplo, uma foto no seu Instagram ou até mesmo no Facebook, toda hora você fica olhando para ver quantas curtidas teve aquela foto. Você, quando posta um status no seu WhatsApp, por exemplo, você fica vendo quem está lá observando. Isso acaba trazendo para você quase semelhante ao desejo do cara fazer parte do setor, logicamente aqui só como uma ilustração. Você fica esperando que alguém aprove a sua vida, porque você entende que a sua vida não é interessante. Então você quer que uma pessoa de fora, uma terceira pessoa, ela avalie e diga, você sim tem uma vida interessante. Então tome muito cuidado, até mesmo com as armadilhas das redes sociais, para você não ficar escravo ou escrava, né, da curtida alheia, né? Tem que postar para falar que a sua vida faz sentido e receber curtidas por isso. Tome cuidado que isso é um veneno. E assim, apenas um ponto para finalizar aqui, é a questão do cara que quando ele se torna um ex-setoriano, um ex-faxina. É bem semelhante quando acontece isso com um cara que fazia parte de uma organização criminosa e ele é excluído daquela organização, mas eu vou falar sobre isso em outros temas aqui no vídeo, mas o cara que faz parte do setor, ele perde essa função porque ele realmente, a gente usava uma gíria, bateu a nave de bico, ou porque realmente não exerceu sua função da forma que deveria exercer. Cara, é engraçado demais como é que vira tudo contra ele. O ponto de vista dele já não é mais levado em consideração, ele já começa a ser visto tipo, esse cara é um vacilão na cadeia. Então é um negócio muito louco essa questão do setor dentro da prisão. Eu quero saber de você se você curtiu o conteúdo de hoje, e o que vai fazer eu entender que você gostou do conteúdo de hoje vai ser a quantidade de likes que você vai deixar aqui no vídeo. Então não se esqueça, deixa o like e agora me diga, você sabia desses pontos positivos e desses pontos negativos do setor? Comente aqui porque eu leio todos os comentários e é uma grande satisfação quando você coloca aqui o seu posicionamento. Agora, se você gosta de bate-papo com bastante profundidade, com horas realmente de ideia, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, porque lá eu tenho feito boas lives falando sobre temas com muito mais profundidade e até mesmo liberdade. Então, você é meu convidado, minha convidada especial a me seguir lá no meu Instagram. No mais, muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro, esse foi mais um Papo Reto. Não se esqueça, compartilhe esse conteúdo se você achou relevante, tá bom? Até o nosso próximo encontro, pessoal. Valeu!